tenho aqui o privilégio de receber meu marido, meu amado, meu pastor precioso, pastor Robert Cavanharo. Ele é um estudioso maravilhoso da Bíblia, em 27 anos de casado, todos os dias ele estuda a Bíblia, nunca deixou um dia de estudar, foi diretor do seminário bíblico por alguns 7 anos, foi? Tudo isso? Nem lembro. Missionário que já viajou mais de 20 países, nações, pregando o evangelho. E eu chamo meu marido de minha Bíblia ambulante, porque toda vez que eu preciso saber de uma passagem, normalmente eu sei a passagem, mas eu não sei o endereço. Mas ele sabe tudo. Ele sabe o endereço, ele sabe a passagem, a referência, contexto grego, hebraico, é uma coisa. Então, assim, de repente, se você acha que né, eu tenho bastante sabedoria na palavra, porque eu tenho sido bem instruída, e eu glorifico a Deus por esse homem que Deus colocou do meu lado, para me ajudar não apenas na minha vida natural, mas emocional e espiritual também. E hoje, então, eu consegui fazer com que ele me ajude aqui a ministrar mais sobre o Espírito Santo, naquilo que ele tem revelação. E como nós falamos no programa passado, né, no capítulo passado dos 21 dias, essa pergunta: você precisa mesmo do batismo do Espírito Santo? Afinal, você já não tem o Espírito Santo quando você recebeu Jesus? Sim, então a pergunta é sobre Giovana também. A gente teve a mesma pergunta. A Giovana vamos teve. responder a bolada inteira aqui. Então, Giovana, nós vamos responder a pergunta aí dos seus colegas, seus amigos, que muitas vezes questionam a sua experiência, né, de andar com o Espírito Santo e essa sede que você tem de conhecer o Espírito de Deus e adorar o Espírito Santo em cânticos espontâneos, falar em línguas, essa liberdade que você tem no Espírito Santo. E uma coisa também, amor, que a Giovana ficou impressionada, a maioria, né, dos cristãos que ela conhece nunca ouviu falar sobre isso, né? Não sabe muito ou quase nada sobre o Espírito Santo. E isso é triste. O Espírito de Deus quer encher toda a casa, como nós falamos. Vamos lá, então. Eu lembro quando eu fiz faculdade. Eu fiz numa faculdade evangélica, mas foi uma faculdade mais tradicional. E a posição da maioria das pessoas, incluindo os professores, é que o Espírito Santo vem sobre a pessoa no batismo. E esta foi a posição, mas eu sabia que eu já tinha experimentado o batismo, o enchimento do Espírito Santo com as evidências de falar em línguas. Então eu sabia que tinha algo mais, que não era apenas o batismo. Mesmo que isso é uma coisa muito preciosa. Batismo é uma coisa preciosa e coisa assim, mas o Espírito Santo é uma porta, é um ponto de partida. Então eu comecei, eu fiz uma pesquisa sobre isso para uma aula na faculdade. Uma aula sobre o livro de Atos. E o professor estava lá com esta posição: o Espírito Santo vem sobre a pessoa no batismo, nas águas. E este é o fim de tudo. Ele já vem sobre você. Então eu comecei a pesquisar, eu olhei em todos os comentários. E lembra, este foi mais ou menos uns 3 décadas atrás, né? 30 anos. E naquela época, todos os eruditos abraçaram esta posição. O Espírito Santo vem no batismo, ponto final. Então eu estava lá lendo, comentário após comentário, estudando, e os estudiosos, os eruditos, quase 100% estava dizendo a mesma coisa, que não tem necessidade de uma experiência no batismo do Espírito Santo. Então eu falei, se eu não achei nos comentários, deixe-me realmente aprofundar eu mesmo. Então eu peguei a passagem em Atos capítulo 8. Em Atos capítulo 8 foi a história de Felipe indo para Samaria. Ele pregava o evangelho. E olha só, que eu até lembro que um dos estudiosos falou sobre Paulo lá em Filipos, lá naquela prisão, e ele pregou para o carcereiro. Isso. E o carcereiro, ele diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Você lembra a história? Atos 16. Este foi Atos 16. E este foi uma experiência onde ele converteu com sua casa. E Atos 16 diz que ele teve muita alegria. E os estudiosos dizem, então a presença da alegria já era evidência suficiente que o Espírito Santo estava com eles. Porque realmente você vai ver na Atos 16 que não menciona que ele foi cheio do Espírito Santo, não menciona se ele falava em línguas ou não.
Não fala que ele não falava em línguas, mas também não falou que ele falou em línguas. E então ele diz, então, você viu? A alegria já é evidência do Espírito Santo na vida. Mas olha só, Atos capítulo 8. Eu só vou revisar aqui, vocês podem ler este trecho. Começa com Atos capítulo 8, versículo... pode começar com o versículo 1. Quando teve perseguição e lá estava Filipe, em Samaria, pregando, as pessoas estavam convertendo e tinha muita alegria. Você pode ver que tinha muita alegria. Isso. Mas olha, teve uma coisa faltando aí. A alegria não era suficiente para mostrar a evidência da presença do batismo do Espírito Santo. Porque chegou o momento que os apóstolos lá em Jerusalém ouviram que Samaria recebeu a palavra de Deus. Então enviaram o Pedro e João para orar para eles receberem o Espírito Santo. Olha só, eles já creram, já foram batizados, já tinha grande alegria, mas ainda faltava. Precisava enviar os apóstolos para que esta experiência se concretize na vida. Plenitude. A plenitude. E olha só, enquanto eu estava olhando, eu peguei minha concordância do grego, olhando cada palavra, para tentar descobrir o que estava acontecendo lá em Samaria. E eu descobri uma coisa preciosa. Versículo 14, para você ouvir o contexto aqui. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Quando chegaram, oraram para eles para que recebessem o Espírito Santo. Olha o versículo 16. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, eu olhei estas palavras, estudei no grego cada um, e esta palavra, sobre nenhum deles tinha descido. Quem não tinha ainda descido? O Espírito Santo. Então, esta palavra descido, eu olhei no grego, eu olhei na raiz da palavra no grego. E o que eu descobri? Okay. Uma outra maneira de ler esta passagem foi porque o Espírito Santo ainda não tinha abraçado eles. Que lindo! Amém! Que Então, era mais do que um batismo, né? É que o Espírito Santo estava lá, mas ele queria mais intimidade com os samaritanos. Então, sobre nenhum deles ainda o Espírito Santo tinha abraçado. E este é o que acontece com o batismo do Espírito Santo. É como que você está recebendo um abraço, não apenas do Pai, não apenas do Senhor Jesus Cristo, mas do Espírito Santo. Aquele calor do Espírito Santo, não é à toa que o Espírito veio como fogo, né? Porque ele aquece nossos corações, ele aquece... É impressionante mesmo, quando a gente recebe essa visitação mais forte do Espírito de Deus, esse mover do Espírito de Deus de dentro de nós, dentro em nós, a gente sente mesmo um calor, né? Sente como se tivesse um abraço mesmo, algo te envolvendo. E é interessante você falando de conhecer, de intimidade, porque quando Jesus falou em João 14, vocês precisam conhecer o Espírito Santo, essa palavra conhecer fala de intimidade, não é isso? É um relacionamento de intimidade. Sim, realmente é. Porque geralmente você olha a palavra conhecer e eu imagino a palavra que você está referindo também vem da palavra grega. A mesma palavra que Maria usou quando ela recebeu a notícia que ela ia dar à luz a Jesus. Ela falou, como será isto, sendo que não conheço varão algum? Em outras palavras, como é que eu vou dar à luz um filho, sendo que eu não conheço varão algum, sendo que eu não tive intimidade plena com um homem? Então, esta palavra, conheço, fala sobre esta intimidade forte, aquela intimidade até de uma relação íntima entre homem e mulher. Então, eu creio que, eu estou até apostando que o versículo que você está citando aqui usa a mesma palavra, conhecer, que é aquela intimidade plena.
E a palavra de Deus usa muito essa palavra, né? A Bíblia fala muito de conhecer. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, e quem revela Jesus para nós é o Espírito Santo. Nós precisamos conhecer o Espírito de Deus. Então, falando sobre o batismo aí, esse batismo que eles receberam veio pela imposição de mãos, né? Foi isso? Sim, sim. Mas olha só, o Espírito Santo não está limitado. Claro que não. Realmente, às vezes... Ninguém pôs as mãos sobre mim. Eu comecei a adorar, cantar e louvar e eu fui batizado. E realmente, às vezes, acontece no batismo nas águas. Acontece na Bíblia. Tem vezes que aconteceu no batismo nas águas. Outras vezes aconteceu depois do batismo nas águas. E até teve situações onde o batismo veio sobre as pessoas antes de serem batizados nas águas. A casa de Cornélio, ele estava lá ouvindo e toda a sua família ouvindo. E antes de fazer o apelo, quem quer receber Jesus na sua vida, o que aconteceu? Aquela casa inteira começou a falar em línguas. É uma situação espetacular. E eram gentios, né? Eram gentios. E claro que o contexto do livro de Atos, tudo era o início. Então, realmente, os samaritanos precisavam da autoridade apostólica para confirmar sua presença e entrada no corpo de Cristo e como membros da igreja. Amém. Tem uma outra passagem também, Atos 19, não? Que fala sobre... Eles não conheciam o batismo no Espírito Santo ainda. Sim. Quando Paulo foi, eu creio que foi Paulo. Ele perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E eles responderam, nem sabíamos que existia um Espírito Santo. Ele disse, então, você foi batizado em quê? Ele falou, no batismo de João, no batismo nas águas. Então, Paulo, se não me engano, lá naquele trecho, ele impôs as mãos e eles receberam o Espírito Santo, eles começaram a falar nas línguas. Amém. Eu creio que nós temos muito a falar sobre o Espírito Santo. Por hoje nós vamos parar por aqui, mas nós vamos continuar falando sobre a necessidade imperativa de você receber o batismo, o enchimento, transbordar do Espírito Santo de Deus. Nós queremos Pentecostes, nós queremos ser totalmente inundados com a presença, o poder, a palavra do Espírito Santo de Deus. Que a pessoa do Espírito Santo seja a pessoa mais importante nessa terra para você. Então vamos orar mais uma vez, queridos. E uma coisa que gostaríamos de enfatizar: o Espírito Santo não quer te assustar, ele não quer fazer de você um esquisito na vida, mas ele quer fazer uma coisa mais rica na sua vida. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos algo mais. Queremos não apenas a presença do Espírito Santo dentro de nós, queremos um abraço. Espírito Santo, desce sobre nós, nos abrace. E sabemos que Tu queres o melhor para nossas vidas. Tu queres o melhor para a nossa vida cristã. Vem, Espírito Santo. Vem me abraçar. Ora assim, querido. Vem, Espírito Santo, me abraçar. Amém. Abraça-me. Que lindo. Então tá bom, queridos. Nós voltamos com mais meditações sobre o Espírito Santo nesses 21 dias, nessa caminhada, nessa jornada de 21 dias rumo a Pentecostes. Você vai ser cheio e vai transbordar do Espírito Santo de Deus. Eu creio nisso.